7h19, estamos de volta com o terceiro bloco do CNN Arena. E a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, deu prazo de 5 dias para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado, explicarem a homenagem feita ao coronel e ex-deputado estadual Erasmo Dias, considerado um expoente do regime militar. Um viaduto no interior do estado foi batizado com o nome do coronel. O nosso repórter Matias Brotero tem as informações ao vivo para a gente agora. Boa noite, Matias. Tudo bem, Leandro? Uma ótima noite a você e a todos vocês que nos acompanham aqui no Arena CNN. Leandro, a promulgação dessa lei que rebatizou um viaduto na cidade de Paraguaçu Paulista, no interior de São Paulo, com o nome de Erasmo Dias, aconteceu em junho deste ano. Inclusive, a sanção foi assinada pelo vice-governador Felício Ramute, do PSD. Na ocasião, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, estava em viagem no exterior do país. A decisão é uma resposta a uma ação direta de inconstitucionalidade assinada pelos partidos, ajuizada pelos partidos PT, PSOL, PDT e o Centro Acadêmico 22 de agosto da PUC de São Paulo. O grupo pede justamente a suspensão dessa lei imediata ao considerar a lei uma glorificação pelos feitos na ditadura militar, além da afronta à dignidade de vítimas que também sofreram tortura durante a ditadura militar. Erasmo Dias, para contextualizar quem está acompanhando a gente, foi secretário de Segurança Pública de São Paulo durante o período da ditadura militar e ficou conhecido por comandar uma invasão à PUC de São Paulo em setembro de 77, numa operação contra o movimento estudantil, na qual mais de 900 estudantes que participaram de um ato público foram detidos. Bem, além dessa determinação da ministra Carmen Lúcia, a Comissão de Defesa de Direitos Humanos, Dom Paulo Everisto Arnes, se manifestou publicamente também contra essa medida, enviou uma carta ao governador Tarcísio e, além disso, na decisão, a ministra Carmen Lúcia também determina a manifestação, pede a manifestação da AGU e da Procuradoria-Geral da República. O governo do estado de São Paulo, procurado pela CNN, afirmou que o referido projeto de lei de autoria parlamentar foi analisado do ponto de vista técnico e jurídico, e quem também falou sobre essa situação foi o próprio governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos. Nós separamos um trecho da fala dele. Vamos ver. Não nos cabe fazer censura do parlamento. Um projeto de lei que é aprovado no parlamento, que foi de iniciativa parlamentar, um projeto de denominação, quando ele vem para o executivo, a tendência dele é ser aprovado. Quando que a gente vai pôr veto a um projeto? Quando ele impacta o orçamento, quando ele gera uma despesa e não fez a indicação de fonte, quando houver um vício de iniciativa, quando houver um vício de constitucionalidade. Então, não havendo nenhuma dessas hipóteses, os projetos que vão bater aqui vão ser sancionados em absoluto respeito à vontade do parlamento. Então, o que foi feito nesse caso foi uma análise técnica, uma análise para ver se não tinha vício de iniciativa, vício de constitucionalidade, não havendo nenhum dos vícios presentes, o projeto tem que ser sancionado como qualquer outro. Jussara, vamos a Jussara lá na nossa redação em Brasília. Qual a sua leitura em relação a esse tema e a fala também do governador daqui de São Paulo? Leandro, é uma fala complicada. Quando o governador ele resume que a sanção desse projeto, como se ele não pudesse opinar, como se ele não tivesse direito ao veto, justificando como foi uma análise técnico-jurídica, ele perde a oportunidade de agir corretamente no sentido de não exaltar um período marcado durante um período vergonhoso para a história do Brasil. Então, nesse sentido, o governador de São Paulo, essa justificativa dele não tem sentido, né? Eu acho que ele vai ter que se esforçar mais uma resposta ao STF. Vamos ouvir também o Hélio. Olha, em primeiro lugar, eu acho que, fica claro que quem fez foi a Assembleia, o Tarcísio optou por não vetar. Eu acho que ele está muito tomado pelo caçabismo, né, e precisa muitas vezes sinalizar para a base, vamos dizer, mais bolsonarista, talvez seja o caso aqui, né? Essa questão de nomear figuras controversas, quase todo mundo que você vai homenagear é controverso. Eu acho que
principalmente quando é o caso de uma nova estrutura, um novo monumento, nova rodovia, qualquer coisa assim, eu acho que, para o bem ou para o mal, essas pessoas controversas deveriam estar lá, fizeram parte da história, sei lá. E eu acho que o povo pode reagir criticando ou não. O povo é muito cínico. Muitas vezes, quando tem uma homenagem dessas feitas que o povo não acha justo, reclama. O governo pode até voltar atrás. Agora, eu sou um pouco mais severo na minha crítica quando é para trocar o nome. Porque aí trocar o nome de algo que já estava lá, qual é a justificativa de trocar o nome? Já houve isso no passado, né? Elevado Costa e Silva trocar por elevado João Goulart, ou coisas assim. Eu acho que aí já é demais, é querer reescrever e fazer uma disputa política através de nomes de monumentos ou coisas assim. Então, eu acho que a gente deveria ter um pouco mais de tolerância e paciência com figuras que são controversas e todo mundo tem direito de criticar. Larissa. Eu acho que esse episódio, ele reflete, assim, ele dá uma amostrinha de todo o dilema, toda a dificuldade que Tarcísio de Freitas vai ter se quiser seguir politicamente no caminho que ele parece estar trilhando desde que ele tomou posse, que é fazer um movimento para o centro. Tarcísio fica numa posição extremamente constrangedora quando ele, obviamente, não sabe como reagir. Se ele quer se posicionar mais ao centro, ele também não quer contrariar a base bolsonarista histórica. Então, parlamentares como Frederico Dávila, que está por trás aí dessa proposta que passou na Assembleia Legislativa e acabou sendo sancionada pelo governador, fazem movimentos nessa direção, eles colocam o governador na parede. Por coisas que são, em tese, pequenas, considerando o tamanho do problema que Tarcísio de Freitas tem que lidar, que é gerir a máquina pública, manter-se ileso diante das denúncias que estão atingindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, considerando que hoje ele figura como o principal herdeiro do capital político do bolsonarismo. Mas ele não tem se apresentado, não tem feito um movimento de intensificar o movimento dele à direita. Ele está andando em outro sentido. Ele tem feito esse movimento para o centro, e aí eu tenho que puxar um pontozinho do que o Hélio falou, que disse que ele está muito amarrado no kassabismo. E, de fato, ele está cada vez mais próximo de Gilberto Kassab, tem dado sinais na direção do PSD, vem fortalecendo figuras ligadas a Gilberto Kassab dentro do seu governo, e tudo isso é parte de um projeto político maior de Tarcísio de Freitas, na minha opinião. O problema é que ele chegou onde ele chegou exclusivamente pela mão de Jair Bolsonaro. Então, quando ele está na cadeira, sentado, recebe um projeto como esse, aprovado na Assembleia Legislativa, ele fica ali sem saber o que fazer. Não é que ele não possa vetar, e aí a Jussara tem toda a razão. Um veto político é perfeitamente viável e possível na condição de governador, caso ele queira firmar uma posição política. Ele só não quer se comprometer. Leandro, obviamente uma iniciativa da Alesp, como falou o governador Tarcísio de Freitas, mas claramente não é uma iniciativa neutra. O político Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo, tem direito a uma visão e deveria ter expressado sua visão a respeito de tal homenagem. É óbvio que homenagearmos um expoente da ditadura, dando o nome dele a uma instalação pública, é uma vergonha. Imagina você explicando isso para alguém. Não, esse viaduto aqui é nomeado em homenagem a um expoente da ditadura. Ah, mas ele lutou contra a ditadura? Não. É horrível, é uma vergonha. Dar nome de pessoas a equipamentos públicos é muito complicado. Esse tipo de homenagem é muito ruim, porque pessoas, não importam seus feitos durante suas vidas, são controversas. Nós todos temos partes mais ou menos boas na nossa biografia. Então, sempre será controversa. É controverso o nome de um expoente da ditadura, da repressão, é controversa a ponte Costa e Silva, o nome da ponte Rio-Niterói, também é controversa o Parque Dona Lindu, homenageando a mãe do Lula,
ou a escola de PMs que homenageia o pai de Jair Bolsonaro. A minha visão é que isso deveria acabar. O Brasil tem uma grande flora, uma grande fauna. Vamos dar aos nossos parques nomes de plantas. Vamos dar aos nossos viadutos o nome do Ayrton Senna. Vamos tirar a política dessas questões. Nós temos muito a discutir na nossa educação do que o nome da escola Che Guevara. Nós temos muito a discutir sobre Paraguaçu Paulista do que o nome do seu viaduto. Nós temos uma pretensão de homenagearmos políticos como se fossem grandes nomes, e os políticos, claro, adoram se auto-homenagear com seus nomes e instalações públicas. Chega! O Brasil devia acabar com isso. Vamos chamar as nossas obras públicas por nome de bichinhos simpáticos para evitar que tenhamos que ter essa conversa toda vez que um político escolhe fazer um favor com o nome de uma instalação pública paga pelo dinheiro de todos nós. Chega, o Brasil não aguenta mais homenagear a mãe do Lula, o pai do Bolsonaro, o torturador A, o torturador B, o torturador brasileiro, o torturador de outros países. Chega, é muito simples. Vamos fazer o simples, vamos fazer o básico. E, claro, o governador Tarcísio, a gente entende qual é o trâmite legislativo para dar nome a um viaduto, mas o governador Tarcísio não tem nenhuma opinião sobre isso? Deveria ter.